Fala pessoal do Facebook, bem-vindos à terceira edição do Livros que Leio. Esta edição diferente das duas edições anteriores, e porquê? Porque esta é uma edição que não está a acontecer em direto. Só ao contrário das duas edições anteriores que foram em direto, tu que acompanhas a minha página percebeste que estávamos com alguns problemas técnicos e que não conseguimos no passado domingo realizar a transmissão em direto. Fizemos um esforço nesse sentido e o resultado foi eu a falar desta forma. Portanto, acabei por não te conseguir entregar o valor que tinha prometido. De qualquer das formas, qual é que foi a solução que eu arranjei? Foi, em vez de insistir numa gravação em direto e em vez de deixar passar mais tempo, resolvi fazer um vídeo, postar no Facebook e tu na mesma, tu assim desta forma traz na mesma acesso aos livros que te quero falar esta semana. Outra característica diferente desta edição do Livros que Leio é que eu não te trago um livro, mas trago-te dois livros como sugestão. Muito possivelmente vou-te falar num terceiro livro, que está para aqui alguns, está aqui, mas depende do tempo e depende também daquilo que eu sinto. Se eu achar que devo falar deste terceiro livro, falta então de terceiro livro. E sobre que livros é que eu te quero falar hoje? Hoje vou-te trazer dois livros, um dos quais li em 2012 pela primeira vez e depois li em 2013 numa segunda vez, e outro que terminei de ler no domingo. E quem diz terminar de ler, tu que acompanhas também as edições de Livros que Leio, diz que cheguei quase ao fim do livro. Eu tenho uma mania muito esquisita e muito própria, eu próprio não sei explicar, que eu detesto terminar livros. Então, quando digo terminar de ler, digo que fiquei ali a 50, a 40 páginas do fim, mas resolvi parar de ler e partir então para outro livro que muito provavelmente também não vou terminar de ler. Então, os dois livros que eu te quero falar são dois livros que vão sobretudo mexer contigo que és líder, vão sobretudo mexer contigo que és diretor, que és responsável do departamento, enfim, vão mexer contigo se tu fores uma pessoa que tenha a cargo outras pessoas ou que seja responsável pelo trabalho de outras pessoas. Mais do que isso, se tu fores comercial, se tu fores empreendedor, acredito que são dois livros que podem acrescentar também muito valor. E o primeiro deles, vou começar já pelo que terminei no passado domingo, é o livro do Elon Musk, a biografia do Elon Musk. Okay? Se tu não conheces o Elon Musk, vou já falar um bocadinho sobre ele. De qualquer das formas, é considerado uma das mentes mais revolucionárias do século XXI. Eu já te vou falar um bocadinho sobre o Elon Musk e um bocadinho sobre o que é que ele faz. E vou trazer uma segunda biografia. Porquê? Porque é impossível falar do Elon Musk sem falar de outro grande líder e de outro grande empreendedor que marcou a história e que toda a gente o associa ao Elon Musk. Ou ao contrário, toda a gente associa o Elon Musk a ele. Que é quem? Que é o Steve Jobs. Okay? Eu li este livro, como disse, em 2012, quando estava de férias. É um livro de 800 páginas, eu li-o praticamente numa semana e meia, e é um livro que te agarra, é um livro fantástico. O livro do Elon Musk, como não é uma personagem tão conhecida do público em geral, e eu acredito que 80% de vocês nunca ouviram falar do Elon Musk, mas já ouviram falar daquilo que ele fez, se calhar é um livro que não vos vai agarrar tanto. E até porque está escrito de uma forma diferente. O Walter Isaacson é um escritor fantástico, eu adoro todos os livros que ele faz. Ou que ele escreve, e é um jornalista especialista em biografias, e foi o único jornalista que o Steve Jobs autorizou para escrever a sua biografia. Aliás, foi o Steve Jobs que solicitou ao Walter Isaacson que escrevesse a biografia dele. E porquê que eu te quero falar destas duas biografias? Elas são muito semelhantes e é impossível, quando lemos a biografia do Elon Musk, se já tivermos lido a biografia do Steve Jobs, não associarmos uma à outra. E porquê que estes dois livros são especiais, ou são especialmente para ti, que és líder? A primeira coisa que eu retiro destes dois livros e da história que está presente nos dois livros é a total quebra de paradigmas que existem face àquilo que é a liderança. Não é? A liderança é quase, hoje em dia, um tema esotérico. Mesmo nas formações, quando eu dou uma formação sobre liderança, ou para equipas de liderança, as pessoas estão à espera quase daquele esoterismo, daquela abordagem à autoajuda. E eu acredito que a liderança é muito mais do que isso. E acaba por chocar um bocadinho as pessoas que formam neste tópico. Eu vou dar um grande exemplo. E estes dois livros tratam diretamente sobre isso. Eu pergunto à pessoa, tu és líder ou és gestor? E é um dos exercícios que eu faço. Tu és líder ou és gestor?
E depois faço uma outra pergunta que é, tu és líder ou és chefe? Portanto, estes dois exercícios têm como objetivo fazer distinção entre líder, gestor e chefe. E a maioria das pessoas, muito cheias de si mesmas, o que acabam por dizer é, eu sou um líder porque A, B, C, D, etc. E acabam por trazer aquelas justificações todas bonitas, todas pomposas e todas floridas. E a verdade é que tu tens que ser os três. Não tens alternativa. Tu tens que ser os três. Tu tens que ser líder, obviamente. Se tens pessoas a teu cargo, o facto de seres líder ou de seres reconhecido como líder vai ter um papel determinante sobre a influência que consegues ter sobre essas pessoas, mas às vezes isso não é suficiente. Tu tens que ser gestor também, porque tens que trabalhar com números, o teu negócio tem que trabalhar com números, e os números são resultado direto também da tua capacidade de liderar as pessoas, e às vezes tens que ser chefe. Não tens alternativa, porque se tu tentares tratar ou lidar com a tua equipa só com a cenoura, vamos dizer assim, tu muito provavelmente vais ter uma grande dificuldade em levar o teu barco a bom porto. Nós temos que motivar e temos que liderar e temos que esfiar não só com a cenoura, mas muitas vezes também com o chicote. E é com estas duas forças que as pessoas se movem. As pessoas movem-se por dois motivos, e quem já foi às minhas formações, e muito provavelmente às formações também de outros colegas meus no mercado nacional e internacional, as pessoas movem-se por dois motivos. O primeiro é folgador e o segundo é a aproximação do prazer. E normalmente é uma conjugação destes dois, ou seja, eu fujo à dor para me aproximar do prazer. E um líder normalmente o que é que faz? Um líder tem tendência, ou as pessoas têm tendência a associar a liderança só com a aproximação ao prazer, que é vamos ter um bom relacionamento, vamos ser bonzinhos, eu vou ver o que é que tu precisas, vou-te ajudar. E quando assumimos uma posição de chefe, acabamos por trabalhar muito mais com o chicote do que com a cenoura. E isso é necessário. Essas situações de desconforto, não só para a outra pessoa, mas como para nós também, porque muito provavelmente nenhum de nós, nem eu, nem tu, gostamos do confronto, essas situações são também necessárias. E acredita que é uma ajuda que tu estás a fazer a ti, que estás a fazer à outra pessoa, que estás a fazer à tua empresa. Portanto, é uma situação de win, win, win. As três partes ganham. E quanto mais nós associamos um papel esotérico e quanto mais floreamos aquilo que é a liderança, mais fugimos desses confrontos e mais fugimos dessas situações de desconforto. E quer o Steve Jobs, sobretudo o Steve Jobs, quer o Elon Musk, são dois líderes que mais do que não fugir a essas situações de desconforto, eles procuram-nas. São duas pessoas, e a minha sugestão é que tu leias não um, mas os dois livros. Foram duas pessoas, foram dois líderes, foram dois gestores, foram dois chefes, que procuraram colocar constantemente as pessoas fora da sua zona de conforto e em confronto, porque é no confronto que se cresce, é no desconforto que se cresce. E eles faziam isto de uma forma proativa. Não eram as circunstâncias que os incitavam a colocar as pessoas nessa zona de desconforto. Eram eles próprios. E Steve Jobs tinha uma coisa muito interessante, que era quando tudo estava bem, ele queria melhorar ainda mais e puxava ainda mais pelas pessoas e obrigava-as, entre aspas, a dar mais de si, a ser mais do que aquilo que eram nesse momento. E a verdade é que no decorrer do processo as pessoas odiavam-no, okay? À medida que o Steve Jobs ia puxando por eles, ia exigindo deles, ia maltratando, se é que podemos usar este termo, obviamente, num sentido figurado, as pessoas detestavam-no. Portanto, as pessoas detestavam o Steve Jobs no processo e detestavam aquele processo. A verdade é que quando chegavam ao final do processo, alcançavam resultados que eles próprios não se achavam capazes. E é isso que o líder faz. O líder acredita nas pessoas antes mesmo delas acreditarem nelas próprias. E um líder tem uma visão sobre o trabalho daquelas pessoas que muitas vezes elas próprias não têm, nem sobre elas, nem sobre aquilo que são capazes de realizar. Agora, isto não é possível só com palmadinhas nas costas. É preciso também colocar as pessoas em dor e colocar as pessoas em desconforto. E o Steve Jobs era perito nisso. E a verdade é que por muito que as pessoas detestassem o processo e detestassem o Steve Jobs no processo, no final do processo as pessoas adoravam-no. E aquelas pessoas que gostavam de trabalhar com ele, por incrível que pareça, só conseguiam trabalhar com ele. Não conseguiam trabalhar com mais ninguém. Fosse a pessoa muito porreira, fosse a pessoa muito má, muito chata, não interessa. As pessoas só conseguiam trabalhar com o Steve Jobs porque reconheciam nele um carisma e uma mistura de qualidades que é difícil de encontrar. E eu acredito que é a mistura destes três pontos, liderança, gestão e chefia, que fazia do Steve Jobs o líder eficaz e o líder carismático que era. E o Elon Musk, de igual forma.
O Elon Musk, para quem não sabe, eu vou-te mostrar, é o fundador do PayPal, ok? Eu não digo que ele é o fundador do PayPal, porque na minha opinião ele não é fundador do PayPal, e já te vou explicar porquê. É o fundador da Tesla Motors e é o fundador da SpaceX. O PayPal muito provavelmente tu já conheces. O PayPal é o maior banco informático, vamos chamar assim, é o maior banco virtual do mundo. E hoje em dia é talvez a entidade mais reconhecida para pagamentos online. E muito provavelmente tu que estás desse lado tens uma conta PayPal. É o fundador da Tesla. A Tesla é uma empresa de automóveis que promete revolucionar o mercado, porque são automóveis 100% elétricos. E é o fundador da SpaceX, e isto para mim, na minha opinião, é talvez o seu maior achievement. A SpaceX é uma empresa aeroespacial e é talvez a única empresa privada que consegue ter realmente grandes margens de lucro nesse mercado. E é uma empresa revolucionária e quebrou completamente os padrões que existiam nesta indústria. Falando um bocadinho das três empresas, na minha opinião ele não fundou o PayPal, embora o livro diga que ele fundou o PayPal, mas o livro mostra também que ele teve a ideia de formar um banco igual ao PayPal e acabou por não ter sucesso com esse banco e comprou então uma participação na PayPal e exige que seja chamado de fundador. A Tesla, de igual forma, ele não é fundador da Tesla, houve duas pessoas que fundaram a Tesla, aliás, acho que foi uma pessoa que fundou a Tesla, já não me recordo bem, e a Tesla estava a precisar de uma injeção de capital e ele comprou então a sua participação, a sua entrada na Tesla. De qualquer das formas, nem o PayPal nem a Tesla seriam o que são se não tivessem o seu investimento. E esta é uma lição que eu tiro do Elon Musk e que eu tiro deste livro, que é o quê? Tu não precisas de inventar nada para ter sucesso. Tu não precisas de criar nada para ter sucesso. O próprio Steve Jobs não criou nada. Tu, se acompanhas ou se tens algum conhecimento da Apple, o grande cérebro por trás da Apple era o Steve Wozniak. E mesmo a Pixar, o Steve Jobs comprou a Pixar, comprou ou fundou, já não me recordo, sou-te honesto, mas acho que comprou a Pixar ao George Lucas, se eu não me engano, por meio dúzia de tostões, salvo seja. E o grande gênio por trás da Pixar não era o Steve Jobs. O que o Steve Jobs fazia era puxar pelos génios e fazer com que os génios dessem mais de si do que achavam que conseguiam dar. E o Elon Musk fez exatamente a mesma coisa. O Elon Musk, quando entrou no PayPal, transformou o PayPal no maior banco do mundo, provavelmente, no maior banco virtual do mundo, e transformou a Tesla na grande empresa que é hoje, que eu sugiro também que pesquises a Tesla para teres um exemplo do que é criar uma empresa revolucionária. E a verdade é que tu não precisas de inventar nada. Tu precisas, é sim, de te conseguir fazer acompanhar de pessoas que têm competências que tu não tens. A SpaceX foi a única empresa que o Elon Musk fundou de origem, mas há uma coisa interessante também. O Elon Musk vamos dizer que é engenheiro informático, mas não é engenheiro aeroespacial. E o que ele fez foi dotou-se de pessoas que tinham competências que ele não tinha, e mais do que isso, foi aprendendo com elas. Há um relato de um funcionário do Elon Musk que diz que a um certo dia o Elon Musk chamou-o ao seu gabinete e quase que o interrogou, e ele dizia que se sentia mesmo interrogado como se estivesse numa esquadra. E diz que houve uma dada altura do interrogatório que se apercebeu que o que o Elon Musk estava a fazer era sacar a informação dele para aprender. O Elon Musk era uma pessoa que consumia muitos livros, e consome muitos livros, porque ele ainda é vivo, e quando ele quis entrar nesta indústria aeroespacial, ele foi imediatamente comprar 2 ou 3 livros sobre como construir foguetões. E é engraçado, é uma coisa que eu e tu também podemos fazer. Qualquer assunto que queiramos dominar, podemos ir à FNAC ou ir ao OC e comprar o livro e aprender sobre esse assunto. E depois podemos fazer outra coisa que ele fez, que foi chegar ao pé de pessoas que já dominam esse assunto e questionar. E terem em consciência que não há perguntas idiotas, não há perguntas estúpidas. Todas as perguntas cuja resposta nos acrescentem valor são perguntas válidas, mesmo que a outra pessoa não perceba. É uma coisa fantástica, que o Elon Musk é fundador de 3 empresas que ele não criou. Fantástico, não é? Mas que ele teve a capacidade, enquanto líder, enquanto chefe, enquanto gestor, de as fazer crescer e de as alavancar de uma forma que muito provavelmente outra pessoa não teria. Portanto, para ti que és líder, para ti que és chefe, para ti que és gestor, para ti que és responsável por uma equipa, que tens pessoas a teu cargo, são 2 livros que eu te aconselho vivamente a comprar e vivamente a ler. Não só um, mas os 2. Pode ser que, sobretudo, do Steve Jobs, foi um livro que mexeu bastante comigo. Outra coisa que eu retirei destes 2 livros
E é uma frase que o Anthony Robbins usa bastante. Ele diz que o teu passado não equivale ao teu futuro. E isto são duas histórias que mostram que o teu passado não equivale ao teu futuro. Para teres uma ideia, nenhum deles teve uma infância muito típica. O Steve Jobs, caso não saibas, foi dado para adoção quando nasceu. E isso já é trágico por si. Portanto, os seus pais eram muito novos e deram-no para adoção. E os pais tinham um requisito, que era o quê? Que era as pessoas que o adotassem teriam que ter um curso superior, teriam que ser licenciadas. Isso hoje em dia é mate, como se costuma dizer, mas na altura era uma coisa mais rara. E ele foi adotado por 2 licenciados, eu não me recordo a profissão deles, e aconteceu uma coisa muito complicada, que foi o quê? Ele foi devolvido. E isto é uma coisa que marca não uma criança somente, mas marca muito um adulto. Ele foi devolvido, ou seja, não só foi dado para adoção uma vez, como foi dado para adoção 2 vezes. E depois houve um terceiro casal que não era licenciado, que o senhor era carpinteiro e a esposa não me recordo o que é que fazia, que o adotou, mas não era licenciado. Então qual é que foi a exigência dos pais? Os pais exigiram àquele casal que fizessem, a partir daquele momento, uma bolsa ou um fundo universitário. Vocês sabem que isto nos Estados Unidos é muito comum, para que o Steve Jobs pudesse ter o seu ensino superior garantido. E eles assim o fizeram. E os pais nunca esconderam esta história ao Steve Jobs. E esta citação marca o Steve Jobs até ao final da sua vida. Para terem uma noção, Steve Jobs conheceu o seu pai biológico. O pai biológico era dono de um restaurante. E Steve Jobs, quando mandou um detetive descobrir quem era o pai, e foi jantar ao restaurante para conhecer o pai. E ia jantar ao restaurante várias vezes. E lidava com o pai várias vezes. E o pai nunca soube que ele era o Steve Jobs. E foi uma citação, ou que o Steve Jobs era o seu filho. Sabia que era o Steve Jobs e ficava todo contente porque o Steve Jobs ia ao seu restaurante, mas não sabia que o Steve Jobs era o seu filho. E isto marcou, inclusive, no relacionamento com os seus filhos. Portanto, o Steve Jobs abandona a sua primeira filha, sempre teve relacionamentos muito conflituosos, e ele não justifica com esta situação da adoção, mas o autor do livro, o biógrafo, diz que as duas coisas estão muito relacionadas e que o Steve Jobs lhe confessou isso. O Elon Musk, e bem aspas, o Elon Musk é sul-africano, passou toda a sua infância no meio do mato, porque os pais gostavam de fazer quase que safaris por conta própria, portanto agarravam no jeep e agarravam na tenda, iam eles para o meio do mato e acampavam sobre as estrelas. Entrou para a escola muito tarde, quando entrou para a escola era vítima de bullying, porque era diferente. Tinha uma série de características que hoje seriam diagnosticadas com patologias como déficit de atenção, hiperatividade e etc. Mas que na altura não existia nada disso. E hoje é o gênio que é. Portanto, esta é uma frase que para mim faz cada vez mais sentido, que é: não interessa de onde tu vens, o teu passado não equivale ao teu futuro. O teu passado foi o que foi, não estava nas tuas mãos. O teu futuro, sim, depende daquilo que tu queres fazer e daquilo que tu, na realidade, fazes. Porque querer não é poder. Okay? Querer não é poder, ao contrário do que diz o ditado. Fazer é poder. E estas duas pessoas são prova disso. Okay? O terceiro livro que eu te queria mostrar, e vou-te mostrar assim por alto, é mais uma biografia, se é que podemos chamar biografia, desta vez de um autor português, que é o Nuno Gomes. O Nuno Gomes é dos maiores agentes, eu acredito que de sempre, da Remax portuguesa, e é talvez o maior nome em termos comerciais no mercado nacional. Não é um formador, é um comercial, de qualquer das formas tem 2 livros escritos, dá várias palestras, dá várias formações não sei, mas dá várias palestras, participa em vários eventos como orador e, na minha ótica, é a pessoa mais válida para falar sobre vendas em Portugal. Por um motivo muito simples, e esse motivo chama-se congruência. Portanto, é uma pessoa que fala do que faz, é uma pessoa que fala do que sabe, não fala do que leu, fala do que sabe. Portanto, é uma pessoa que, quando tu vais ouvir falar sobre vendas, por muito que ele fale sobre a filosofia que está inerente ao ser um profissional de vendas e a atitude que deve ter um profissional de vendas, é uma pessoa que coloca tudo na prática e que sabe do que fala. Portanto, que tem as cicatrizes, que tem as marcas do terreno no corpo. E mais do que isso, ele também teve uma infância diferente. Okay? Teve uma infância que não é típica, e eu tenho algumas coisas que me identifico bastante.
ou que identifico bastante na minha infância e com a infância dele, que é o facto de nós os dois termos começado a vender desde muito pequeninos, e acredito que isso é das melhores coisas que podem fazer uma criança, ensiná-las a vender. Quem me ensinou a vender foi a minha mãe, desde pequeno. Quem já foi a formações minhas sabe do que estou a falar, e é das coisas que eu mais sou grato, é ao facto de a minha mãe me ter ensinado a vender, por um motivo muito simples. Toda a minha subsistência no futuro está garantida, porque um comercial nunca está desempregado, um comercial nunca está sem trabalho. O comercial vende o que tiver que vender, pode construir uma carreira num determinado ramo, seja seguro, seja imobiliário, etc. Mas precisar de vender outra coisa qualquer, ele vende. Eu costumo dizer: dê-me laranjas que eu vou vender laranjas para a paragem do autocarro e não passo fome. E vou ser o melhor a vender laranjas na paragem dos autocarros. E um comercial nunca está desempregado. E mais do que isso, eu acredito que há uma atitude que é inerente ao facto de ser comercial. Não de trabalhar na área comercial, mas de ser comercial, e que o Nuno Gomes relata muito bem neste livro. Portanto, são 3 biografias que eu te sugiro que leias, e já que estás aqui na página do Facebook, caso tenhas gostado deste vídeo, faz um like aqui na página, okay? E partilha este vídeo com os teus amigos. O meu objetivo é chegar ao maior número de pessoas possível, e preciso de ti para isso. Portanto, faz um like, partilha, dá uma vista de olhos também nas 2 edições anteriores dos livros que leio. O meu compromisso contigo é continuar a fazer estes vídeos, sejam indiretos ou não, e continuar a trazer também algumas sugestões de leitura que eu acredito que podem acrescentar não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Aproveito para te convidar a subscrever o meu canal do YouTube, que é um canal que eu comecei a dinamizar há cerca de 2 meses, que já tem cerca de 9 ou 10 vídeos lá, e que tem estado a crescer. E há conteúdo que eu deixo aqui no Facebook, mas há outro conteúdo que eu só deixo no meu canal do YouTube. E é conteúdo muito valioso, sobretudo para ti que és comercial ou que és empreendedor. Acredito que há ali conteúdo que te pode acrescentar bastante e que pode-te ajudar a fazer aquele clique que às vezes está a faltar para desbloquear algum tipo de situação. Ok? Um forte abraço e até à próxima. Estamos juntos. Tchau.